entregado as pessoas às suas paixões e aos desejos, aos maus desejos dos seus corações. Nós somos assim. Nós sempre queremos fazer aquilo que nós achamos que vai ser bom para o nosso coração, que vai satisfazer os nossos desejos. E aí nós temos que entender que nós temos uma predisposição para pecar. Por isso que o nosso coração ele fica aqui, ó, batendo, impulsionando para que a gente vá fazer aquilo que vá satisfazer esses desejos. E a gente sabe, assim como a gente está em dúvida em uma questão da prova e a gente chuta, a gente sabe, vai dar errado. Só pela misericórdia de Deus para dar certo esse chute, mas vai dar errado. A gente sabe disso. E algumas escolhas que nós fazemos também é do mesmo modo. A gente sabe que vai dar errado, mas a gente quer fazer o teste. Então, a primeira dica que eu dou para você nessa noite é que não deixe chegar no fundo do poço para perceber que está em direção errada. E aí eu quero trazer 2 lições rápidas para a gente não ficar falando aqui muito. O que nós podemos aprender com a parábola do filho pródigo? A primeira coisa é que com essa parábola nós aprendemos a verdadeira natureza do pecado. Gente, não se engane, o pecado ele só quer acabar conosco. É a única função. A Bíblia diz que o diabo veio matar. O pecado, por mais prazeroso que ele possa ser, no momento em que você está pecando, o objetivo dele é um só: levar você ao chão. Essa é a natureza do pecado. Nós precisamos entender que nós já nascemos predispostos a isso. Ninguém tem superpoderes, todo mundo é tentado. E aí tem mais um fator que a gente precisa entender, porque nós somos tentados. A Bíblia diz isso em Tiago, que nós somos tentados pelos próprios desejos do nosso coração. É interessante isso, né? Porque Deus ele vai dando pistas de como nós podemos cair. Ele vai nos mostrando o que pode nos derrubar. É possível que enquanto eu estou falando, você está aí pensando nas diversas formas que o inimigo usa para fazer você se enganar e cair em pecado, achando que isso é coisa boa. Porque uma das coisas que ele usa, por exemplo, é colocar na nossa cabeça, nos iludir, dizendo que nós estamos no controle. Não. Nós não estamos no controle. Sabe, eu vivi num contexto que meu pai era ele podia ficar uma semana sem beber qualquer tipo de bebida assim. Mas o fato dele sentir o cheiro, ou perceber que ali perto tinha alguma coisa, ele já caía e não conseguia manter a sua postura. Quando eu fiquei adolescente, eu fiz muitas coisas erradas. Não justifica o fato, mas só para descarregar um pouco a consciência, eu só me converti depois de casado, mas isso não justifica as minhas escolhas erradas quando adolescente. E uma das escolhas que eu fiz foi imitar o que o meu pai fazia. Eu sempre achava, na época eu sempre achava que eu estava no controle. Não, eu não... Olha, você tome cuidado. Meu irmão mais velho sempre dizia para mim, olha, toma cuidado, para com isso. Não, eu estou no controle. Eu paro quando eu quiser. Tá? E só uma coisa me fez de fato parar e não continuar naquele mau exemplo que meu pai me deu. Foi quando Denise ficou grávida
de Rafael. A primeira coisa que eu pensei foi: eu não quero que o meu filho cresça vendo o que eu vi. Então parei. Mas às vezes a gente acha que estamos no controle, mas não estamos no controle tanto assim. O meu pai achava que estava no controle, mas ele não estava no controle. Às vezes você pensa: eu estou no controle, sei o que vai acontecer, eu só vou até aqui. É um engano. A natureza do pecado, ela se revela através dos nossos desejos. Nós sabemos que os desejos do nosso coração não são desejos bons. Tudo aquilo que nós queremos, ou a maioria daquilo que nós queremos, aquilo que nos dá prazer, não são coisas boas. E pecar, não entenda mal o que eu vou dizer agora, de certo modo, é bom. Porque quando nós estamos pecando, a gente está sentindo prazer por aquilo que nós estamos fazendo. Então isso leva a essa ideia de que pecar é bom. Ninguém pensa assim: droga, vou ter que pecar agora. Não. A gente até pensa parecido, fala: droga, pequei. Você já pecou, já foi. Isso sinaliza que você não está no controle, como você pensa que está. Porque a natureza do pecado é essa, é de controlar, é de fazer com que o nosso agir seja um agir por impulso, não um agir consciente, pensado. Então esse jovem dessa história, quando foi que ele começou a pecar? Quando foi que ele começou então a cair? Quando ele começou a planejar lá no seu coração a sua escolha errada. Ele nem tinha ainda levado isso à concretização, mas ele já havia planejado no seu coração. Isso nos dá os sinais de que nós precisamos. Eu vou cair daqui a pouco. Porque o pecado, ele começa pelo nosso pensamento, vai pelo modo figurativo para o nosso coração, até voltar então para a nossa ação. Há toda uma trajetória. Em algum momento nós precisamos ter a consciência de que a gente vai pecar, e a gente precisa interromper isso. Se de fato nós achamos que nós estamos no controle, a gente tem então perceber essa questão da racionalidade do pecado. Espera aí. Isso está realmente coerente com o que eu falo ou com o que eu acredito? A natureza do pecado, ela é única. Ela quer nos destruir. Ela quer tirar aquilo que é de mais precioso de Deus conosco, que é o nosso relacionamento com Ele. Que quando nós estamos pecando, você sabe disso melhor do que eu, todos nós sabemos, que por mais que a gente diga que a gente tem um relacionamento com Deus, mas não é impossível a gente manter um relacionamento com Deus quando nós estamos em pecado. O relacionamento, ele pode voltar a partir do momento do arrependimento, mas enquanto você não se arrepende, enquanto o seu coração não é purificado, esse relacionamento ele fica sobre uma barreira. Só age a partir da retirada dessa barreira. A segunda e última lição, para a gente terminar, é que a parábola do filho pródigo, nós aprendemos também como Deus lida com os pecadores. A primeira nós vimos que como é a natureza do pecado, como nós lidamos com o pecado. A segunda é como Deus lida com os pecadores. Essa história é como se fosse uma ilustração. Jesus estava ilustrando, querendo explicar como é o amor de Deus para com as pessoas. Então, quando algum pregador diz que o filho de pródigo é a nossa história, não está exagerando em nada, porque de fato é isso que Jesus está querendo dizer com essa história. É o fato de que, independente daquilo que nós façamos,
vai nos separar desse amor de Deus. Independente dos caminhos que nós escolhemos percorrer, nada vai nos afastar do amor de Deus. Aquele carinha, ele pediu aquilo que não era de direito, o pai entregou, ele foi embora, depois ele se arrependeu. E o desejo dele era que o pai o tratasse como um dos empregados. E o final da história vocês conhecem, pelo menos eu espero, que o filho volta para casa e o pai o recebe bravo. Não, né? O pai recebe o filho com uma festa. Agora imagine, dê um salto aí na sua vida. Tá. Imagina você, mãe ou pai, daqui uns anos. O teu filho diz assim: eu vou embora dessa casa, me dá o que me pertence que eu vou embora. Apronta todas, e depois um dia ele resolve voltar. Qual vai ser a sua atitude? Quem acha que vai receber de braços abertos? Agora pode levantar a mão. Imagina Deus, que ama totalmente diferente da gente. Então essa história, ela vai muito além de uma história que conta sobre o arrependimento de uma pessoa. Mas a ênfase dessa história é sobre o amor de Deus. E o que eu quero que vocês entendam e que vocês saiam daqui com isso em mente para sempre na vida de vocês, é que independente daquilo que vocês venham a fazer ou estejam fazendo, independente das escolhas erradas que vocês porventura venham a fazer ou que já estejam fazendo, o amor de Deus supera tudo isso. O que Deus quer que nós façamos é o que o filho pródigo fez. Consciência de que está no caminho errado, consciência de que fez tudo errado e consciência de que quer agora fazer tudo certo e quer voltar para casa. Esse é o que Deus quer. Essa é a ênfase dessa história, dessa parábola. Talvez você possa pensar aí: essa história não está fazendo o mínimo sentido para mim hoje, porque eu estou fazendo tudo certinho, eu estou correto, até porque eu estou na casa do Pai. Ok, se isso nesse exato momento não aplica para a sua vida, graças a Deus. Mas eu queria que você guardasse isso então na sua memória. Quando você precisar, você se lembrar de que independente onde você esteja, você reconhecendo que está errado, a única coisa que você precisa fazer é desejar voltar para casa. Só isso. É dizer para o Pai: eu quero voltar para casa. Voltar para casa é voltar a viver na dependência do Pai. O filho só não voltou para casa, ele deixou a sua vida de dependência para se tornar dependente. Quando ele diz: Pai, eu pequei contra ti, eu quero voltar e ser tratado no mínimo como um dos seus empregados, ele está dizendo: eu quero voltar para casa e voltar a ser dependente do Senhor, viver sobre as suas orientações, quero viver conforme o Senhor vai me orientar e me ensinar, quero viver na sua casa. Voltar para casa é voltar a viver na presença do Pai, em comunhão com o Pai. E aí o pai, ele faz algo sensacional, né? O pai da história, ele manda preparar uma festa, manda botar uma chinela no pé e um anel no dedo. Sabe o que significa esse chinelo no pé? O pai está dizendo para o filho o seguinte: meu filho, esse chinelo está representando que de agora em diante, quem supre as suas necessidades sou eu.
Eu sou responsável por você. Não precisa você se preocupar. Você não vai mais comer comida de porcos. O anel que ele bota no dedo do filho significa que é a aliança que ele está fazendo com ele. A minha aliança está aqui com você novamente. Nós estamos juntos. Eu queria que você pensasse muito sobre isso e guardasse. Se esse não é o contexto da sua vida hoje, guarde isso. Eu espero que você nunca venha precisar dessa história para refletir sobre o seu estilo de vida e tomar a decisão de voltar para casa. Mas se isso um dia acontecer, eu gostaria que você se lembrasse, sobretudo, de uma música que nós vamos ouvir agora, no vídeo que a Letícia vai colocar aí para vocês, que resume tudo isso que eu acabei de dizer. E terminamos com esse vídeo, com essa música. Meu desejo é que Deus abençoe você, abençoe a mim. E logo depois da música nós vamos ouvir mais músicas, dessa vez com essa banda bonita, maravilhosa, que está aqui hoje. From the sun, people get ready, 'cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes. Oh my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home. 240,000 miles from the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, how beautiful. Oh my, irrefutable Father, he told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know, you're never alone. You can always come back home. You can always come back. Every road is a slippery slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone. You will always get back home. Get ready, 'cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes.